Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 6, o avivamento no ministério de Pedro. Essa nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são Pedro antes do Pentecostes, Pedro após o Pentecostes e a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Nosso textuário se encontra em Atos capítulo 2, versículo de número 14, que diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. A nossa verdade prática diz que a vida de um crente, ela pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Então, o avivamento é um divisor de águas. A palavra-chave aqui é ministério. A palavra ministério significa serviço, significa trabalho, significa atividade, significa obra. Pedro, antes do Pentecostes, o primeiro tópico, o primeiro subtópico diz as duas atitudes de Pedro. Então, Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 15 diz: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, perguntou para eles, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Versículo 14, e eles disseram: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. O profeta, na verdade, ele era conhecido porque ele era muito duro em suas palavras. Então pode notar aqui que todos eles disseram que Jesus se parecia com um dos profetas. Jesus deveria ser um profeta, João Batista, Elias, Jeremias ou qualquer outro dos profetas, exatamente por causa da dureza nas suas palavras, da rigidez, da aspereza, que era uma coisa natural de um profeta. Versículo 15, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Primeiro eu estou perguntando o que o povo diz de mim. Agora, o que vocês dizem de mim? E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês acham que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? Ou quem vocês sabem que eu sou? Aí o versículo, Mateus 16, versículo 16 e 17 vai dizer assim: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então aqui essa é a primeira atitude de Pedro. Tu és reconhecer que Jesus é o Cristo. Cristo é o Messias, é o ungido, aquele que vem salvar o mundo, aquele que é o prometido no Antigo Testamento. Então essa foi a primeira atitude de Pedro, reconhecer pelo Espírito, porque Jesus vai dizer aqui no versículo 17, nós já vamos ler, tá? Reconhecer pelo Espírito que Jesus é o Cristo, o Messias, o prometido. Aí o 17 diz: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Então a primeira atitude de Pedro é receber uma revelação de Deus de que Jesus era o Cristo, era o Messias prometido. Eu disse era, mas ok? Mateus 16, 21 e 22. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Então aconteceu aquele fato, Jesus já começou a falar para ele: eu preciso ir para Jerusalém, eu vou morrer lá, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado. Aliás, não sei se ele chegou a falar crucificado, eu estou dizendo para vocês, mas ele falou do que iria acontecer com ele em Jerusalém: padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aí vem a segunda atitude de Pedro, versículo 22, e Pedro, tomando-o de parte, ou seja, sabe quando você pega uma pessoa e puxa ela de ladinho? Está no meio dos discípulos ali, estava no meio dos apóstolos ali, não estava? E Jesus conversando com eles. Pedro acabou de ter aquela primeira atitude, aquela revelação de Deus de que Jesus era o Cristo, era o Messias. Aí Jesus começou a falar do que iria acontecer com ele, que eles iriam subir para Jerusalém e o que iria acontecer com ele. Aí Pedro pega no braço dele, puxa, a Bíblia não diz isso, tá? Eu que estou dizendo. Pega no braço dele, puxa ele de ladinho e começa a falar para ele. Tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha só, Jesus está falando que vai acontecer e Pedro está dizendo que não vai acontecer. Então essa é a segunda atitude de Pedro. Olha, imediatamente, olha só o que Jesus responde para ele. Mateus 16, versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Olha só as palavras duras. Lembra que o profeta tem palavra dura? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então quer dizer, uma repreensão logo após uma aprovação. Primeiro uma aprovação, depois vem uma repreensão. E que repreensão! E ainda tem gente que diz assim: eu gostaria de ter conhecido a Cristo pessoalmente, de ter andado com Ele. Já pensou você ouvir uma palavra dessa de Jesus? Pensa bem, hoje, na atualidade, as pessoas ouvirem uma palavra dessa. Se vier de outra pessoa, então, piorou. Já pensou vindo de Jesus? Peraí, eu estou aqui para servir a Jesus. Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás, eu nunca mais volto na igreja, eu nunca mais venho nesse lugar. Não é assim que a gente pensa? Pois é, olha só. Mas Pedro não, Pedro é diferente. Pedro continuou seguindo, Pedro continuou insistindo. Mesmo porque
para onde iremos nós, se somente tu tem palavra de salvação? Então essas são as duas atitudes de Pedro. Segundo subtópico diz, Pedro nega Jesus 3 vezes. Mateus 26, do 31 até o 35 diz, então Jesus lhes disse, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Agora vem uma informação importantíssima aqui, tá? Versículo 32. Mas, palavras de Jesus ainda, depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Então, Jesus já está falando, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e eu vou adiante, eu vou primeiro que vocês para a Galiléia, ou seja, é para a gente se encontrar lá. Versículo 33. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Olha só, então peraí. Pedro recebeu as duas atitudes de Pedro, né? Ele recebeu a aprovação, depois ele recebeu a reprovação. Peraí, Jesus está dizendo que vai acontecer. Ele falou que não, aí ele foi repreendido. Aí Jesus está dizendo novamente, ele está dizendo, ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei. Ele está dizendo que vai se escandalizar. Se ele está dizendo é porque é verdade, é porque ele sabe. Mas Pedro, de novo, eu nunca me escandalizarei. Ainda que todos façam isso, eu não vou fazer. Aí o 34 diz, disse-lhe Jesus, em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Aí o 35 diz, disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Então vamos lá, a primeira vez que Pedro negou foi diante de uma criada, Mateus 26, 69 e 70. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e aproximando-se dele, uma criada disse, tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes, olha só, que dissimulado. A segunda vez, diante de outra criada, Mateus 26, 71 e 72. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem. Segunda vez, diante de uma criada, diante de outra criada agora. Na terceira vez, Pedro negou diante de várias pessoas. Mateus 26, 73 e 74. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, as pessoas que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Olha só, irmão, que palavra. Até a nossa fala nos denuncia, até a nossa fala diz quem nós somos, se nós somos cristãos ou se nós não somos cristãos. Então, pelas nossas palavras nós seremos justificados, pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, depois desse momento, aí Pedro vem e sente um profundo arrependimento. Só voltando aqui, a respeito do galo, o galo não é um galo galináceo, não, tá? Não é o marido da galinha, não, tá bom? O galo aqui é um toque de trombeta para troca de turno dos soldados, ok? Isso aí acontecia por volta das 3 horas da manhã. Então, depois desse momento, ele sentiu um profundo arrependimento. Mateus 26, 75 diz, e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Então, mas Jesus, ele dá uma nova oportunidade. Jesus sempre dá uma nova oportunidade. Enquanto há vida, há esperança. Marcos 16, 7 diz, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, olha, citou Pedro por nome, por quê? Para ele ter certeza que Jesus estava dando uma oportunidade para ele, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Peraí, Jesus já não disse, lembra da informação importante? A informação importante lá, se tivesse ouvido, não precisava repetir, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como ele disse, como ele já havia dito. Então, nós precisamos aprender com isso e ter o cuidado de não descartar as pessoas por causa de alguma falha na vida dela, por causa de algum erro, por causa de algum pecado, por causa de alguma coisa que ela cometeu de errado, sabendo que Deus, ele pode restaurar todos os fracos, os caídos, os derrotados. Deus pode restaurar qualquer pessoa. Então nós temos que acreditar e aprender com essa atitude de Jesus. O resumo desse tópico diz que o Espírito Santo transformou o Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Então, quem era Pedro e quem se tornou Pedro, conhecido hoje mundialmente? Falou de Pedro, todo mundo conhece. Falou de São Pedro, todo mundo conhece. Não é isso? Segundo o tópico, diz que Pedro, após o evento do Pentecostes, então,
Aqui falamos sobre Pedro antes do Pentecostes, agora Pedro depois do Pentecostes, depois daquele encontro com o Espírito Santo que ele teve nesse dia. Primeiro subtópico diz que Pedro batizado no Espírito Santo. Então, após o batismo no Espírito Santo, Pedro se tornou uma outra pessoa, virou um novo homem. Então as pessoas elas estavam espantadas. Aconteceu o Pentecostes, desceu o Espírito Santo ali, as pessoas que estavam visualizando aquilo, elas estavam espantadas. Aí Pedro pegou e levantou a voz e começou a falar a respeito da promessa de Deus, que está lá em Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que diz assim: do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. O versículo 18 diz isso daí, né? Aí Atos 2, versículos 12 e 13 diz assim: e todos se maravilhavam e estavam suspensos uns para os outros, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? Ou o que isto quer dizer? Então isso aqui é o primeiro grupo de pessoas, tá? Aí vem o segundo grupo: e outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Peraí, sempre vai ter, qualquer lugar que você for, sempre vai ter dois tipos de pessoas, dois grupos de pessoas diferentes. Vai ter o grupo de pessoas que vão estar maravilhados com aquilo que está acontecendo, mas também vai ter o outro grupo de pessoas que vão estar zombando a respeito daquilo que está acontecendo, como aconteceu aqui na Bíblia. Se aconteceu na Bíblia, serve de exemplo para nós, e para nós não ficarmos tristes, chateados, porque isso realmente vai acontecer. Vai acontecer e pronto, não tem jeito, tem que saber conviver com isso daí. Atos 2, 37 e 38 diz: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? Então a mensagem que Pedro pregou, ela foi tão poderosa que eles começaram a perguntar: o que nós vamos fazer então? O que nós vamos fazer? Perguntando para eles. Aí Pedro vem com a resposta: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom, a dádiva, o presente do Espírito Santo. Então qual que é a mensagem de Pedro aqui? O que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, e agora? Se arrependam dos seus pecados, dos seus caminhos errados, e sejam batizados em nome do Senhor Jesus. Vocês vão ser perdoados dos seus pecados e vão receber um presente maravilhoso, que é a dádiva do Espírito Santo de Deus. Então qual que foi o resultado dessa mensagem de Pedro? Atos 2,41 vai dizer que foram quase 3.000 almas batizadas em nome do Senhor Jesus. Olha a mensagem poderosa. Então Pedro, depois do Pentecostes, olha só como que mudou a atuação de quem era, o que ele fazia, para quem ele se transformou e o que ele começou a fazer. O segundo subtópico fala sobre Pedro e a cura de um coxo. Isso aí está lá em Atos 3, que vai contar a história de um coxo. Ele era coxo desde o nascimento, e ele era colocado, ele era carregado até a porta do templo chamada Formosa, todos os dias ali, para poder pedir esmola, para poder pedir uma ajuda, para poder sobreviver. Então Atos capítulo 3, versículos de 4 a 8 diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, isso aí, Pedro e João estavam subindo para o templo, e esse coxo já estava ali na porta, aguardando, tá? Aí Pedro e João foi passando, ele pediu esmola para eles, aí os dois olharam para ele, e disse assim, e ele pediu esmola para eles, aí eles disseram assim: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Ele estava esperando receber uma esmola. O que ele estava esperando era isso. O que ele estava pedindo era isso. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O que ele tinha? Ele tinha o dom do Espírito Santo na vida dele. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. O homem levantou? Ainda não. Aí o versículo 7 diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Então peraí, Pedro soltou a palavra, lançou a palavra, ainda não aconteceu nada, mas a fé dele dizia: ele vai andar. Então vamos lá. Pegou na mão dele, colocou ele de pé, aí sim os seus artelhos se firmaram, os seus pés se firmaram, e ele conseguiu andar. E olha o 8 o que diz: e saltando ele, olha a diferença para quem não conseguia se levantar, para quem não conseguia se colocar de pé, e saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, a gratidão. Então Pedro aproveitou essa ocasião do milagre para poder pregar o evangelho. Por quê? Porque ele foi questionado. Aí ele começou a pregar o evangelho por causa dessa cura que ele executou através do nome de Jesus, através do dom do Espírito Santo que estava na vida dele. Atos 3,16 diz: e pela fé no seu nome, que nome? No nome de Jesus, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós,
esta perfeita saúde. Então, ó, Pedro falou assim, não foi pelo mérito meu, não foi pelo dom meu, não foi pela minha virtude, não, mas foi o nome dele, o nome de Jesus, que fez esse camaradinho aqui, que não conseguia andar, que era coxo, ter perfeita saúde. Foi através do nome dele. Então, as pessoas vão querer, se você operar um milagre desse aí através do dom do Espírito Santo na sua vida, pessoas vão querer te exaltar, vão querer elevar você. O que você faz? Glória a Deus. Toda honra e toda glória pertence a Ele. Amém? Então, o terceiro subtópico vai dizer que Pedro avivado também em outras ocasiões. Atos 4, de 1 a 4, vai dizer que estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, olha só, as pessoas que vieram, doendo-se muito de que ensinassem o povo, estavam com inveja dele, doendo-se muito de que estavam ensinando o povo. Peraí, homens indoutos, nós que somos doutores aqui, não estamos fazendo isso e eles estão fazendo, e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Então, inveja porque eles estavam fazendo melhor. Versículo 3 diz, e lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens quase 5.000, quase 5.000 pessoas aceitaram Jesus como Salvador por causa da cura e por causa da mensagem de Pedro. Então Pedro curou, chamou a atenção do povo, ele entrou com Jesus, pregou Jesus e quase 5.000 almas aceitaram Jesus como Salvador. Olha só que maravilha. Pedro não estava nem se importando se ele estava preso ou não, o importante é que a obra de Deus estava sendo feita e as pessoas estavam sendo tiradas do lamaçal do pecado. Então esse fato ele teve repercussão lá junto do Sinédrio, não teve? Aí vem inveja para todo lado. Atos 4, versículos de 6 a 10. E Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia na linhagem do sumo sacerdote. O versículo 7. E pondo-os no meio, pegaram Pedro e João, colocaram eles no meio, perguntaram, com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Duas perguntas, né? Aí eu vou pular já para o versículo 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Pedro estava falando acerca do coxo, do ex-coxo. Aí também em Lídia houve um grandioso avivamento. Atos 9, 34, 35 diz. E disse-lhe Pedro, Enéas era um paralítico, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Então olha só, através da cura vieram as conversões. Então os milagres têm um propósito. O milagre não é simplesmente para fazer, para acontecer, para você aparecer, não, negativo. É para que o nome dele seja glorificado, é para que as pessoas reconheçam Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas e principalmente das suas almas. Aí teve lá um milagre em Jope também, Atos capítulo 9, versículo 36 até o 42. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Imagina as viuvinhas, senhorinhas chegando para você e dizendo assim, olha só o que a irmã Dorquinha fez para nós quando ela estava viva. Então, peraí, isso é uma petição, isso é um pedido, ajuda ela morreu, mas olha só quantas boas obras ela fazia. Aí vem Pedro, mas Pedro fazendo sair a todos, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Então, novamente, a salvação através da cura. Olha só, 42. E isto foi notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Claro que muitos não vão crer também, mas também muitos vão crer no Senhor através dos milagres operados por Ele. Então, em tudo Deus tem um propósito. O resumo desse tópico diz assim: o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. Alguns exemplos foram citados aqui, mas foi muito mais do que isso sobre a vida dele. Lógico que tudo é para a glória do Senhor, não para a glória de Pedro. Terceiro tópico fala sobre a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Primeiro subtópico, a igreja atual e o Pentecostes. Lucas capítulo 18, versículo 8 diz assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura, olha a pergunta,
porventura achará fé na terra? Será que ele vai achar fé na terra? Então Jesus sabia que haveria uma grande falta de fé, principalmente com o passar do tempo, com a distância da sua ressurreição. Jesus ressuscitou nesse dia, 2000 anos depois. Ele sabia, irmão, que nesse decorrer de tempo, ou nesse período de tempo que nós estaremos hoje, a falta de fé seria grande. Ele sabia disso, ele tinha certeza. Então ele faz essa pergunta aqui: porventura, quando vier o Filho do Homem, ele vai achar fé na terra? Será que ele vai achar? Então, atualmente ou hoje, a necessidade é grande de um avivamento. Nós necessitamos de um avivamento. Só que, para haver avivamento nos dias presentes, ou em qualquer época que seja, nós precisamos buscar o derramamento do Espírito Santo da mesma forma que eles buscaram no dia de Pentecostes. Valdecir, como que é isso? Como que nós temos que fazer? Atos 2:1 tem a resposta. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, olha a palavra utilizada aqui, concordemente no mesmo lugar. Peraí, o que significa essa palavra concordemente? Significa que tem que estar de acordo. Todos estavam de acordo, todos estavam unânimes, todos estavam de comum acordo, todos tinham o mesmo propósito. Agora pensa bem, nós estamos reunidos em determinado lugar, um tem um propósito, outro tem outro propósito, um ora de um jeito, outro ora de outro jeito, um quer uma coisa, outro quer outra coisa. Então quer dizer, não tem o mesmo propósito. Nós temos que orar em prol do avivamento e temos que ser unânimes, temos que concordar, temos que ter comum acordo um com o outro. É tão simples e ao mesmo tempo tão complicado, tão difícil, não é? Segundo subtópico vai falar sobre tempos de multiplicação de iniquidade. Lembrando que iniquidade é pecado? Iniquidade é pecado. Só que iniquidade é pecado de crente. Porque pecado, todo mundo comete pecado, mas iniquidade é pecado de crente. É pecado da pessoa que sabe que está errado e mesmo assim ela vai e faz. Sabe que Deus não se agrada e mesmo assim ela vai e faz. Então é um pecado recorrente. Alguns chamam até de pecadinho de estimação, que a pessoa não abre mão dele, está sempre com ele ali. Vou fazer tudo, menos isso aqui eu não posso deixar. Então isso é iniquidade. Então Jesus alertou para as principais características dos fins dos tempos. Quais são? Ele será marcado pela multiplicação da iniquidade, pelo esfriamento do amor. Esses são sinais negativos. Tem um sinal positivo também: pregação do evangelho por todo mundo. Então esse é o sinal positivo. Então vamos lá, Mateus 24, do 4 ao 14, vou pular alguns versículos, ler só alguns, tá? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, tenham cautela, se cuidem, cuidado, que ninguém vos engane. 5, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos, como já tem aparecido, nós já temos visto, não é de agora. Muitos têm dito que são, eu sou Cristo, eu sou Messias, eu sou o Salvador, e bastante pessoas vão caindo nessa cilada e vão acompanhando ele. Aí o versículo 12, vamos pular aqui: e por se multiplicar a iniquidade, lembra do primeiro sinal? Por se multiplicar a iniquidade, aí vem o segundo sinal: o amor de muitos vai esfriar. Então, pecado de crente, ele vai aumentar tanto que o amor de muitos vão acabar esfriando. Aqueles que cometem o pecado, aqueles que não cometem, mas veem e acabam se escandalizando também, vai se esfriar o amor. Aí o 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o 14, e este evangelho do reino, lembra do terceiro sinal? Agora o sinal positivo: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Aí então virá o fim. 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5 também diz: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então Paulo escrevendo a Timóteo aqui, não é isso? Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Aí ele dá uma lista aqui da dificuldade que vai haver, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, que são mentirosos, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres, dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha o conselho dele: destes, afasta-te, fica longe dessas pessoas. Então a igreja, ela deve ser avivada como Pedro lá em Atos dos Apóstolos, ok? Deixar esse povo aqui, separa, fica longe dele e seja como Pedro. Siga o exemplo de Pedro lá em Atos dos Apóstolos. O terceiro subtópico fala sobre a igreja arrebatada. Sobre a igreja arrebatada vai falar sobre a parábola das 10 virgens. Mateus 25, de 1 a 13, vou ler poucos versículos também, porque o nosso tempo já foi. Então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. 10 virgens, 10 eram virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Já vou pular para o versículo 13.
que ele diz assim, porque toda a história vai dizer assim, que umas trouxeram azeite, outras não trouxeram azeite, todas trouxeram azeite, mas algumas trouxeram azeite de reserva, as prudentes, as loucas não trouxeram azeite de reserva. O nosso azeite ele tem que transbordar, temos que ter sempre em reserva, temos que ter sempre em depósito, temos que ter sempre um saldo positivo lá. E eu sei que no final das contas o esposo volta, as que estão preparadas estão ali, as que não estão preparadas ficam de fora. Aí o versículo 13 diz: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Se nós não sabemos, nós temos que estar preparados o tempo todo. Se ele viesse agora, nós temos que estar preparados agora. Daqui 1 minuto, 10, 20, 30, 1 dia, 2 dias, não importa. Nós temos que estar preparados agora. Eu vou me preparar. Não, irmão, se prepara agora, porque se ele vier agora e ficar, o prejuízo é muito grande. Eu não sei se nessa outra ocasião nós vamos ter condições de subir. Agora com o Espírito Santo já está difícil, imagine sem ele. Imagine quando ele subir junto com a igreja, ele não estiver mais atuando aqui na terra. Então temos que aproveitar essa oportunidade. Efésios 5, 26, 27 diz: para a santificar. Quem? Está falando da igreja. Purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Essa é a igreja que vai subir na ocasião do arrebatamento. É a igreja que é santa, a igreja que é pura, a igreja que foi lavada e remida pela palavra de Deus. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, igreja do arrebatamento. O resumo desse tópico diz: o avivamento espiritual é uma necessidade imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. É isso que nós estamos aguardando, o arrebatamento. A segunda vinda de Jesus é depois, ele vai voltar com a igreja. Então o que nós estamos aguardando nesse momento é o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tomada, a igreja vai ser tirada. Qual igreja, Valdecir? Todas aquelas pessoas que são fiéis ao Senhor fazem parte da igreja invisível de Deus. Amém, querido? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seu lar, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.